Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem 4 novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, muito bom dia! E é com enorme satisfação que estamos começando este programa especial. Afinal de contas, é a nossa 100ª edição do Conversa Coach no Ar, sempre trazendo produtividade e inspiração aqui na TV Band Piauí aos domingos. Sempre nesse encontro maravilhoso trazemos nossas conversas inspiradoras, mostrando para você que dá para fazer um conteúdo orgânico, verdadeiro, e com muita vontade de fazer acontecer. No programa de hoje, vamos conferir a importância e o impacto da consultoria empresarial em seus negócios através da visão do administrador Alaine Leitão. Você tem inovado e empreendido? É sobre isso que você vai aprender hoje com Vanessa Alencar. E ainda uma conversa com Heloísa Homed sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vem comigo, Conversa Coach está no ar. Um oferecimento Unimed Teresina, CRA Piauí, Conselho Regional de Administração e RR Contas. Qual a importância de uma consultoria empresarial para a sua empresa, você que nos assiste? Vamos saber um pouquinho sobre isso com o especialista Alaine Leitão. Tudo bem, Alaine? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Acredito que você tem muito que contribuir aqui tanto com as suas formações, também como com a sua experiência. Alaine, primeiro eu gostaria de começar essa conversa perguntando para você, por que as empresas para que as empresas buscam um consultor empresarial dentro do negócio? Pronto, o Brasil, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 14 milhões de empresas. No Piauí temos 174 mil empresas, Teresina tem 72 mil empresas aproximadamente. Então, o papel do administrador e a missão do administrador é profissionalizar a gestão de todas essas empresas. Só que no Brasil nós temos um pouco mais de 500 mil de administradores. Não é suficiente para atender toda essa demanda. Então, a consultoria ela entra como uma ferramenta, né, como fazendo uma comparação com a área de saúde, como se fosse um médico, que faz um diagnóstico, consegue identificar as patologias das empresas e propõe, né, faz uma proposta de como essa empresa ela pode melhorar a sua gestão no sentido de profissionalizar as ferramentas da ciência da administração. Outra coisa que a gente esclarece bastante, que é a diferença entre gestor e administrador, né? Gestor é todo aquele profissional que está à frente de uma organização ou de uma equipe, mas ele não tem conhecimento da ciência da administração. Já o profissional da administração ou administrador, ele também está à frente de uma organização ou de uma equipe, mas ele tem a obrigação de ter uma formação acadêmica e o conhecimento da ciência, né, da administração. E como eu estava dizendo, nós não temos um contingente de profissionais acadêmicos devidamente registrados nos conselhos regionais para atender toda essa demanda. Então, a consultoria, ela meio que massifica um pouco essa prestação de serviço no sentido de não ficar somente um administrador dentro de uma empresa, mas um consultor que ele pode estar em várias empresas dando a sua contribuição nessa missão de profissionalizar a gestão das empresas. Tá, o Alaine também, além de professor, né, em administração, presidente do conselho também no CRA, e todas essas funções,
é CEO de uma empresa que administra há mais de 36 anos. A sua empresa tem mais de 36 anos de existência. Então, isso traz também o gabarito de experiência prática. Não é isso, Alain? Exatamente. A gente tem esse privilégio, né? A nossa empresa Data América, ela foi criada em 86. Então, nós estamos agora com 36 anos, né? Completamos esse ano, o próximo ano já 37 anos, né? Nessa estrada de consultoria empresarial. A gente trabalha na empresa com duas vertentes. A gente trabalha na área de gestão de negócios, que é justamente na área de consultoria empresarial, e na área educacional. E de propósito, né? Porque, não só porque eu sou professor universitário, mas é porque não dá para você implantar um modelo de gestão dentro de uma empresa que possa profissionalizar a sua gestão se não tiver aliado a isso a um processo educativo. Então, a gente tem um programa que a gente chama de Programa de Formação de Gestores e Líderes, que a gente forma as pessoas dentro da empresa para que elas possam entender o porquê e para quê dessas ferramentas de gestão serem implantadas dentro das organizações. Então, não dá para você chegar numa empresa com a melhor ferramenta, com alta tecnologia. Hoje, a gente está vivendo o mundo digital, né? A nossa empresa está hoje, por exemplo, na minha experiência como profissional, nós estamos vivendo hoje um grande momento de uma transição do analógico para o digital em todas as áreas, inclusive na área da gestão. Hoje as empresas não só elas precisam estar profissionalizadas, mas também automatizadas na sua gestão. Então isso não é possível sem um processo educativo. Então nós temos essas duas vertentes, que é a vertente não só da parte técnica, da parte do programa de gestão profissionalizado, mas também da parte do processo educativo. Só para explicar, quando você fala da sua empresa passando por essa transição para o digital, acredito que todos os negócios hoje estão hiperconectados. Exatamente. E quando você fala de ser um administrador com experiência, com validação do CRA, né, participando Exatamente. do conselho, e agora trabalhando no ensinar, no compartilhar, então você, claro que com a sua experiência, você fecha aí todas as arestas de uma consultoria eficiente ao meu ponto de vista. Exatamente, com certeza. E é esse ponto que eu acredito que quando a empresa tem que contratar uma consultoria ou um consultor externo, é importante pensar quem que eu estou trazendo de fora, o que é que vai agregar ao meu negócio, não é isso, Alain? Exato, mas eu quero colocar uma coisa muito importante pela nossa experiência, pela nossa sensibilidade, é que tudo, na verdade, é gestão, né? E mais interessante, o que está por trás da gestão nada mais é do que o comportamental, né? Então, quando você chega numa empresa, por exemplo, que ela é automatizada na parte do atendimento, ela é automatizada na parte financeira, ela é automatizada na parte da gestão do estoque, ela é automatizada na folha de pagamento, enfim, em todas as suas áreas. Mas no caso da gestão, e no caso das ferramentas de gestão que o administrador precisa para gerir bem a empresa e atingir resultados, elas são ferramentas comportamentais, né? Então, que é uma pessoa que está ali para tomar a decisão. Então, você precisa dominar essas ferramentas, inclusive elas hoje são automatizadas, diferente de um processo mecânico, para poder impactar no comportamento das pessoas. Vou dar um exemplo. Por favor. 2 exemplos para você. Por exemplo, toda empresa ela precisa ter reunião sistematizada, no chão de fábrica, no nível estratégico e institucional. Essas reuniões sistematizadas, elas precisam ser automatizadas, sistematizadas e automatizadas. Por quê? Porque ao se realizar uma reunião em que ela tem um nome, ela tem um dono, ela tem membros que participam dela, ela tem uma pauta, ela tem indicadores para serem discutidos, ao sair daquela reunião, é necessário que exista ações que foram deliberadas e que as pessoas que estão lá presentes ou não precisam ter sair de lá com algo concreto, né, e que possa ser depois acompanhado pelo dono da reunião. Que legal. Né? Então, essa automação das ferramentas, ela passa a ser comportamental, porque não dá mais para você fazer uma reunião analógica, presencial, sem ter um registro e sem ter um acompanhamento e uma supervisão e um dashboard, né, um relatório daquilo. Que chamam do deadline das ações, né? O passo a passo. O que é que a gente vai fazer depois dessa reunião? O que é que vai fazer depois da reunião? Outro exemplo, relato de anomalias. Então, antigamente as empresas, elas tradicionalmente amadoras, empíricas, do ponto de vista da gestão, todo e qualquer problema se colocava debaixo do tapete, né?
os colaboradores não relatavam para os seus chefes imediatos, para seus líderes, né, dentro das organizações, os problemas que aconteciam. Sim. E na gestão profissionalizada, a cultura é que todo e qualquer problema ele seja relatado, né? E esse relato dentro de uma plataforma digital automatizada, ela inclusive ela seleciona os tipos de problemas para se ter, por exemplo, uma solução científica, usando, por exemplo, o diagrama de Chicago, ou conhecido como diagrama de peixe. Então, isso tudo são ferramentas científicas, puramente comportamentais, para se ter soluções dos problemas de forma científica e de forma consistente para atingir resultados. Professor Alain, que aula essa aqui, hein? Obrigado. Eu passaria o dia inteiro te ouvindo, pode ter certeza. Espero que você volte mais vezes aqui no programa. Estamos aqui, à disposição. E vamos convidar muitas vezes. Olha, a gente vai para um intervalo comercial e nós voltamos em seguida, rapidinho. Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo RR Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina, Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomás Tágera 1081 Jockey, RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa. A minha convidada de hoje é cientista, empreendedora e PhD em administração. Senhoras e senhores, tenho o prazer de receber Vanessa Alencar. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço e eu quero começar tirando a dúvida minha, que eu acredito que deve ser de algumas pessoas que viram eu apresentar ela cientista e empreendedora. Por que cientista e empreendedora? Então, eu sou pesquisadora, né? Sou professora universitária e a minha área de pesquisa é empreendedorismo e inovação. Então, nesse sentido, eu tenho um projeto que chama Empreendendo da Ciência, ou seja, empreender baseado em evidências. Um empreendedorismo que segue um ritual metodológico. E uma notícia, eu defendo essa causa porque quando a gente olha para a mortalidade empresarial, nós sabemos que em até 3 anos, mais de 90% das empresas morrem. Mas quando a gente vai lá e olha para os números das empresas filhas de universidades brasileiras, esse número se inverte. E são exatamente 90% das empresas que estão vivas, que sobrevivem há mais de 3 anos. Então, unindo o que eu faço desde cedinho, né, que é dar aula, compartilhar conhecimento, com a experiência de empreendedorismo dentro de sala de aula, hoje eu trabalho nesse projeto que é Empreendendo na Ciência, ajudando pessoas a empreenderem na carreira, ou mesmo a criar um negócio e também ajudando empresas a inovar e a ter mais chances de dar certo nesse mercado. Então eu pego esse gancho de ajudar pessoas e quero te perguntar, Vanessa, por que para algumas pessoas, não quero, né, ser tão genérico ou atingir todo mundo, mas dizer por que é tão complicado para algumas pessoas empreender? Essa não é uma pergunta simples, mas eu vou tentar ajudar. E eu vou falar de pesquisa, tá? Tem uma cientista indiana chamada Sara Sarasvati, que ela fez uma pesquisa no mundo inteiro e com líderes de grandes empresas. Ela descobriu 2 coisas, que os negócios eles começam ou pela forma tradicional, que é chamada de causation, aquele modelo que você faz um planejamento, que você passa 6 meses escutando o mercado, que você vai em busca de investimentos e então você coloca um negócio. E existe um outro modelo, um modelo que é mais inclusivo, um modelo que eu poderia dizer assim, um modelo descomplicado, que é o effectuation. Então, para a Sara Sarasvati, ela comprovou cientificamente que qualquer pessoa pode iniciar um negócio a partir do que sabe fazer, do que gosta de fazer, do que pode investir em termos de recursos financeiros e também de tempo, e transformando a sua rede de contatos em rede de clientes.
Eu fiz essa pergunta sobre o quanto é complicado empreender, que é uma das pautas que eu assisti a sua palestra no ENAP, né, no evento dos administradores do CRA, e eu vi que você ensinou, eu aprendi ouvindo você lá, sobre como descomplicar a inovação, e você também falava sobre como descomplicar o empreendedorismo, e agora aqui você traz esses modelos. E eu quero juntar uma coisa com outra, perguntando para você, e como descomplicar a inovação para quem empreende? Então, primeiro, mostrar que a inovação é para qualquer empresa, né? Que a inovação não é só aquela inovação baseada em high-tech, que precisa de a tecnologia mais de ponta, ultramoderna, que qualquer empresa pode inovar. E que a maioria das inovações são um modelo de inovação que a gente chama de inovação incremental, que é pegar o que já tem e colocar um componente novo, e que ali já tem uma inovação. Mas tem algo muito mais fantástico e que eu acho que nós podemos e devemos valorizar e propagar, que é a inovação geradora de mercado, que é aquela inovação que habilita, que dá acesso ao que já existe a mercados que ainda não podem adquirir aqueles produtos ou aqueles serviços. Então vamos pensar, existem as grandes clínicas, existem as grandes empresas que elas têm um produto para um determinado público, mas quanto da nossa população está sem acesso a muita coisa que existe na sociedade? A ideia da inovação geradora de mercado é olhar para as pessoas e pensar assim, como é que eu posso dar acesso ao que já existe a um grupo grande de pessoas que não têm acesso? Olhando, tendo como base ali os ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030. Que, aliás, diga-se de passagem, há uma visão hoje muito sobre ecologia, né, o ecossistema, a sustentabilidade social, a governança, né, que é o ESG, que a gente defende muito, mas por essa visão mais macro que você nos traz e até estratégica, eu pergunto para você como colocar tudo isso em prática para um público que às vezes não tem acesso a algo factível. Como que seria colocar tudo isso? Do ponto de vista de quem está criando, de quem quer criar um novo produto, um novo serviço, olha para os problemas da sociedade. Olha, onde tem problema, eu costumo dizer que um problema é uma oportunidade disfarçada. É uma oportunidade para nós, que somos seres inteligentes, talentosos e que podemos transformar e curar o mundo, de entregar uma solução para a sociedade. Então, se coloca no lugar do outro, tenha empatia e identifica quais são os problemas e vai atrás de resolver esses problemas. E a parte boa disso tudo é que o mundo inteiro quer apoiar quem está querendo ajudar ao mundo a alcançar os objetivos da Agenda 2030. Então, existem aí recursos de subvenção econômica, recursos nacionais, recursos internacionais, para investir até em ideias. E para as pessoas empreendedoras que nos assistem, o que você poderia nos trazer de dica? Direta, não, é sempre legal a gente assistir uma reportagem, uma matéria assim, e a pessoa trazer uma dica prática, principalmente de quem pesquisa tanto sobre o assunto, empreender. Autoconhecimento. Identifique o seu propósito de vida, identifique os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Aí você vai olhar para o ambiente e vai identificar quais são as oportunidades e as ameaças que existem nesse ambiente. Esteja conectado às pessoas certas, esteja nos lugares certos e se prepare. Porque o mundo está aí para a gente explorar, trabalhar, crescer e viver em paz. Cheio de problema ou oportunidade disfarçadas. É isso aí. Muito obrigado por tua vida, tá? Obrigada. Vamos para o intervalo comercial e voltamos rapidinho. Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é
é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem 4 novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu, particularmente, ainda tenho muitas dúvidas sobre a LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados. Vamos conversar sobre isso com Heloísa Romendi. Ela é especialista em direito empresarial. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, Alencar. Bom dia a todos vocês, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Prazer é nosso. Eu queria perguntar para você, com a implementação da LGPD, as empresas têm que se reinventar hoje em alguns modos éticos. Como que está acontecendo de verdade no mundo empresarial hoje, no seu ponto de vista? Na verdade, é um tema muito novo, Alencar, e desperta muita curiosidade. As pessoas ainda não têm uma noção do que é isso, noção da necessidade de como implantar isso, principalmente as empresas, elas se veem muito perdidas. As micro e pequenas empresas, elas são quase que 99% da realidade do Brasil, né? No Piauí ainda mais. Então, elas acham que isso aí é desnecessário, que não tem um apelo, né, que não vai ser pego em alguma legislação, em infração, que não vai gerar multa, que não tem nenhuma penalidade. E as pessoas acabam tratando muito os dados dos clientes, de parceiros, de terceirizados, e não se dão conta. Só para você ter uma ideia, por exemplo, uma empresa de RH, ou mesmo uma clínica médica. Essas empresas, elas tratam com vários dados sensíveis, por exemplo, de pacientes, doenças, nome, sobrenome, opção sexual, raça, que são alguns dados considerados sensíveis. E às vezes uma colocação infeliz ou mesmo desnecessária por uma empresa, por um órgão público, por uma agência, pode fazer com que haja alguns impactos. E as pessoas, elas precisam entender que não é porque a internet ela acaba tendo uma dimensão muito grande e uma proporção, às vezes, de invasão desses dados, de troca de informações, que não há regulamentação, que não há um controle, mínimo que seja, para a realização desses dados, né? Então, o titular desses dados é a pessoa. É sempre a pessoa física, não é uma empresa. Então, quando, por exemplo, uma empresa de RH, como eu estava citando no exemplo inicial, uma empresa de RH, ela guarda, armazena dados, por exemplo, de uma contratação, ainda que seja uma fase de pré-contratação. A pessoa nem foi selecionada, ela é uma agência, por exemplo, de intermediação de empregos, ou mesmo uma empresa de RH, aquele currículo que tem ali dados sensíveis, eu tenho que observar, por exemplo, se tem dados que são necessários para estarem ali. Por exemplo, um currículo de alguém que eu não selecionei. Para que eu preciso saber a opção sexual dessa pessoa, armazenar esse dado, a opção religiosa, né? Se, por exemplo, aquele dado não vai impactar, porque a minha empresa ela não é uma organização de tendência. Um exemplo do que é uma organização de tendência. Por exemplo, uma escola católica. Essa escola católica ela é uma organização de tendência. Pressupõe-se que na escola vá trabalhar professores que são católicos. Sim. Então, é difícil que haja uma contratação, por exemplo, de um muçulmano. Então, se eu tenho aquilo ali no currículo e a pessoa se coloca como um muçulmano, aquilo é algo que eu tenho que observar se é necessário. Quando você fala, hoje as agências de marketing, para quem está nos assistindo aqui, que é empreendedor, sabe que você tem que compartilhar seus dados de senha, das redes sociais, CPF, até para o gestor lá da rede social poder entrar e fazer a gestão. E a gente vê que desnecessariamente acontece algumas reclamações, inclusive expostas nas redes sociais que a gente conhece, né? Sobre aquela determinada empresa ou aquele determinado profissional ter feito uso de má fé. Doutora, me fale um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que a dúvida é de muita gente que está assistindo a gente. Vamos lá. Inclusive, aí não é só dados sensíveis, aí pode gerar uma série de outras responsabilizações. Sim. Veja, os dados, eles são muitos, né? E a gente não pode tratar e pensar que só são dados de internet, né? Até dados de preferência mesmo, aquele dado manual,
Os dados é um direito personalíssimo, assim como o direito à imagem, à honra, os dados também é um direito da pessoa. É sempre da pessoa, nunca vai ser de uma pessoa jurídica, de um CNPJ. Ainda que você venda o direito à sua imagem, né, por exemplo, comercial, você não vai, um artista que está lá sendo monitorado, ele vai poder vender os créditos de imagem dele para uma empresa, gerar publicidade, etc., mas os dados não. E é interessante sempre que isso conste de forma muito clara e transparente que dados vão estar sendo tratados, trabalhados pela empresa. E para o profissional de marketing, especificamente, é interessante que ele, no contrato, coloque, discipline, de acordo com a LGPD, justamente que dados ele vai ter que manusear e qual é a responsabilidade dele em manusear esses dados. É CPF? É uma senha? O que é que ele vai fazer com aquela imagem? Eu conheço casos e situações, doutora, que o trabalho que a gente faz de consultoria, que a própria empresa chegou e disse assim, nós não temos mais a senha dessa rede social porque a pessoa que trabalhou foi embora, não trabalha mais. Doutora, eu pergunto também nesse ponto, como o empreendedor, como o dono daquela conta, eu estou trazendo especificamente esse exemplo só para ficar mais sintetizado aqui a nossa comunicação. Como que eu posso, enquanto empreendedor, proteger a minha rede social, compartilhando ali as responsabilidades? Perfeito. A gente precisa trabalhar as dores do empresário, do empreendedor, de quem está realmente se ativando para uma atividade, né? E é interessante isso aí porque, de fato, né, sempre, pelo direito do trabalho, a responsabilidade do que acontece dentro da empresa é de quem? De quem emprega, né? Nesse sentido. Então, os dados ali, seja numa agência de marketing, seja numa clínica, por exemplo, um exame que é entregue, por exemplo, para uma pessoa errada, ou que não foi entregue, por exemplo, um resultado, um diagnóstico de uma doença contagiosa ou uma doença que gere alguma espécie de estigma, e a pessoa entrega, por exemplo, para um parente, para outra pessoa, mas a pessoa teria o direito àquela guarda e sigilo daquela doença que não queria ser revelada. Então imagina isso, o empregado ele gera aquilo ali, da mesma forma que a agência de marketing ou ainda um RH, que expõe alguma situação específica do empregado. Então, antes de mais nada, gera sim a responsabilidade, não só trabalhista, cível também, podendo até, dependendo da situação, gerar uma responsabilidade criminal também, né? Difamação, ou calúnia, ou alguma outra coisa que realmente envolva essa questão penal. Mas é interessante pontuar que a legislação que trata dos dados, ela trabalha também a questão da responsabilidade administrativa. E isso quer dizer que uma empresa, ela pode vir a ser responsabilizada, tanto a empresa quanto um gestor, seja ele público ou privado. Inclusive, um prefeito, um governador pode ser responsabilizado em até 100 milhões de reais. As multas, elas variam de valor e pode chegar a 100 milhões de reais. Heloísa Homed, eu te agradeço demais a sua vinda aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo essa conversa ficou cheio de dúvidas, como eu também tenho muitas dúvidas ainda sobre a lei de proteção, principalmente individual, se assim a gente pode chamar, né, sobre a LGPD. Como que faz para saber um pouco mais? Você tem rede social que pode contribuir com a gente aqui? Com certeza. A minha rede social é Heloísa Homed, acredito que vai passar aí, sim, né? Tá aqui mostrando Heloísa Homed, .adv. Tá bom, muito obrigado, tá? Obrigada. E volte mais vezes para a gente continuar esse assunto, que a gente tem mais o que saber sobre isso, não é? Sem dúvida. Okay? Prazer, obrigada. Obrigado. E a gente pede que você continue acompanhando o nosso conteúdo nas redes sociais, em nosso Instagram, @ConversaCoach, e também em nosso canal do YouTube, Conversa Coach, tudo junto. Vamos ficando por aqui, domingo que vem tem muito mais. Um oferecimento Unimed Teresina.
CRA Piauí, Conselho Regional de Administração. E RR Contas. Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo RR Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina, Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomás Tágera 1081 Jockey, RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa.